Sexta sessão ordinária do dia 27 de abril de 2020. Convido a senhora primeira secretária para proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréa Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Maria José Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontram-se presentes 9 vereadores, senhor presidente. Havendo número legal, dou por aberto. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido a senhora primeira secretária para dar conhecimento à casa do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício número 052/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e aprovação desta Casa de Leis o projeto de lei número 013/2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, e a abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2020. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Fica considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 013 de 2020, a fim de que o plenário desta Casa de Leis tome ciência do mesmo, ficando, fica dispensada a abertura de vista da proposição às comissões permanentes, conforme disposto no artigo 7º do ato da presidência, número 001 de 2020. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, deixe de solicitar a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores e de diverso, uma vez que o artigo 7º do artigo da Presidência número 001 de 2020 suspendeu os prazos regimentais de todas as proposições em trâmite junto à Câmara Municipal de Galha, com exceção daquelas que tramitam em regime de urgência. Nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para intervalo regimental por 5 minutos, ficando na oportunidade convocada uma sessão extraordinária a ser iniciada ao final da presente sessão ordinária para discussão e votação do projeto de lei número 013 de 2020.
Reabertura dos trabalhos. Convido a senhora primeira secretária a fazer chamada para a ordem do dia. Aguinaldo Aparecido Valério. André Cristina Pepinelli, presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Pelvezan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Estão presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro reaberta a presente sessão e, diante da inexistência da pauta para a ordem do dia, passaremos à fase da sessão reservada à explicação pessoal dos senhores vereadores que compõem essa Casa de Leis. Terá a palavra por 10 minutos Ricardo César Vicente. Aguinaldo. Presidente, só queria dar os parabéns. A ponte começou a passar aí, se alguém não está sabendo, vi no Face aqui agora. Então, dar os parabéns aí à prefeitura e o prefeito, que a ponte, acho que quem puder explicar melhor, eu vi agora aqui. Acho que está passando aí. Então, né? Então é só isso. Só. Beleza. Newton Siginori Massuda. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Francisco Yoshida Júnior. Maria José Conceição Faustino Pelvezan. Boa noite a todos. Primeiro, a respeito de o que foi aprovado hoje, esses 9.000 e pouco, né? Não foi, mas que vai ser aprovado, né? Sei lá. Bom, já que é palavra livre, a gente já pode falar, não é, Sr. Zacarias? Hã? Então, eu acho assim, que se for aprovado hoje, por unanimidade, né? Acho que ninguém vai contra, porque é para comprar cesta básica, né? Eu gostaria, assim, já aproveitar e falar que veja bem para quem são repartidas essas cestas, né? Que nem eu falei na última sessão, foram vendidas cestas que foram doadas, ver certinho a assistente social, ir nas casas, ver quem precisa, que nem eu falei, pais de família que estão desempregados. Então, seria isso aí, ser uma combinação assistente social com a Elaine, que manda a assistente social uma coisa, e a Elaine, que é responsável pela assistente social, que veja essas pessoas, essas famílias que precisam dessas cestas básicas, porque a situação se torna cada dia mais difícil, né? Muita gente desempregada. Então, seria isso. Outra coisa, eu gostaria de falar sobre os professores, já que eu também sou uma professora aposentada, e nós soubemos, né, que teve uma reunião esses dias atrás com os professores, com o secretário da Educação, direção, né, a respeito como que era a volta às aulas, como que ia ser daqui para frente, isso aí. Então, o que foi passado, assim, que eu fiquei sabendo, eu gostaria, assim, de saber, por exemplo, do líder do prefeito, que se ficou sabendo dessa reunião com os professores, que eles ficaram esses tempos todos em casa e eles não tiveram, assim, uma orientação com os alunos, que poderia ter sido online, que nem estava tendo nos outros municípios. E aqui não teve isso, né? Os alunos ficaram completamente sem as aulas por online, sendo que os outros municípios tinham, até em Garça foi feita uma plataforma, tudo certinho, para atender os alunos por online, e aqui não. Eu acho, então, que isso aí já tinha que ter sido discutido antes, bem antes. Só que agora teve essa reunião, foi comentado pela
online, o que eles foi falado que não ajudaria a pagar a internet para os professores, para a educação. Quer dizer, é da educação. Educação vem 25%, né? É um lugar da prefeitura onde vem mais verba. Agora, não querer pagar uma internet para ajudar os professores no online, isso aí também já é demais. Então, eu acho que a PM é que talvez ia pagar essa internet, ou fizeram até, pelo que a gente sabe, que foi até pedido para os professores dar uma ajudinha para pagar a internet. Então, fica aqui o meu pedido que essa internet seja paga pela educação. Então, aí eles foram também determinados, os professores fizessem um grupo, um WhatsApp, e isso aqui eu acho que não deveria ser feito. Foram obrigados os professores, cada um dando o seu número de celular para online para os alunos, dar as aulas. Então, todos os professores tiveram que dar os seus números de celular. Agora eu pergunto, é certo o professor ter que dar eu dar o meu celular, você dá o seu, e tudo isso por boca. Não teve nada por escrito. Certo? Então, as professoras, você dá um número, todos deram o número do seu celular. E aí? Se elas, às vezes, são ofendidas por um pai, né? Porque está por um pai, por alguém, ofendidas, e todo mundo agora ficou sabendo desse celular de cada professora. Então, eu acho aí que tem que ser visto, o secretário da Educação ver isso com muita cautela, né? Porque os professores ficaram meio aborrecidos com isso. E outra, não foi por escrito, hein, gente? Foi por boca, né? E o serviço público, eu acho que não é por boca hoje em dia. O serviço público é por escrito. E outra coisa que poderia dar um exemplo aí, que o senhor, líder do prefeito, poderia, por exemplo, essas professoras, o professorado aí de Galha, que eles tivessem curso de capacitação, a educação pagar esses cursos de capacitação, que seria muito bom. E aí, o que poderia? Já abater as horas, as 800 horas aula que tem que pagar. Então, esses professores tendo os cursos de capacitação, eles já poderiam abater essas horas também, né? Então, seria muito bom aulas de capacitação, que pelo... né? E outra coisa, que os professores, né? Que Galha é o único município em que os professores estão cumprindo hora-aula na escola. Né? Por quê? Eu acho que todos estão trabalhando online. E eles estão cumprindo as suas horas, 5 horas, na sala de aula, é o único município. Então, eu acho que o secretário da Educação, direção, coordenador, né? Devia estar a par disso aí. Porque, olha bem, professores com risco, eles estão indo lá porque eles foram convocados, parece, né? Então, eles estão indo, os professores. E cumprindo na escola. O que acontece? Aqui em Galha, vem professor de Alvilândia, professor de Bauru, professor de Marília, professor de Garça. Por exemplo, de Garça vem 3 num carro, professor de Bauru vem mais. Então, eles vêm juntos. E hoje não é o combate que nós temos aqui? Tanto decreto que a gente vê pela prefeitura, pelo Estado. Então, quer dizer que, vindo tudo dentro de um carro, para vir aqui, tem que cumprir o seu horário. Então, quer dizer, e nessas cidades, se através das notícias a gente vê que tem já esse vírus. Então, eu acho que é muito perigoso essas pessoas aí ficarem, porque em cada sala, por exemplo, às vezes tem 4 professores, uma coisa ou outra. Então, isso aí também tem que ser visto, né?
ficar aquelas pessoas bastante aglomeradas, né? E sendo que isso tudo poderia ser feito online. Por exemplo, eu vejo lá a filha a sua filha, né? Ela tem a aula online, né? Também. Mas assim, aqui o professor não vai lá na escola, é da casa. Entendeu? Então, hoje começou online, né? Mas, e aquele Zoom, por exemplo, do Zona Rural, alunos que não têm um computador, que não têm um celular, né? Então, é difícil isso aí, né? Agora, eu pergunto também para o líder do prefeito. A merenda que o governo do estado mandou dar para os alunos mais carentes, né? Mais os alimentos que estavam para ser vencidos. Será que foi repartido justo essa merenda? Será que essa merenda foi já doada para os alunos? Gostaria de saber disso aí, se os alunos já receberam a doação da merenda que foi decretada pelo governador. E outra coisa aqui que eu gostaria de perguntar era como o prefeito está fazendo com... Como é que eu escrevi aqui agora? Peraí, calma. Peraí. Não, peraí. Não. É que eu marquei tudo aqui e foi meio escrita perto. Como é que ele está, a compensação das horas, né? Daquele dia que nós votamos, né? Então, como é que está sendo feito isso com o prefeito? Como é que ele está fazendo com os funcionários do grupo de risco? Como é que ele está compensando essas horas? Deixa eu ver. Eu já falei dos 25%. Porque a gente tem que se preocupar com a educação, do jeito que está tudo aí, porque é tanta desinfecção que está acontecendo da rua, disso, é tanto decreto, é usar isso, usar aquilo. Então, a gente tem que dar valor muito para a educação. Seu Reinaldo. Bom, boa noite a todos e todas, internautas, vereadores. É assim, sobre a merenda... Eu vou me informar para depois informar a senhora que eu não tenho essa informação. Sobre os professores estar vindo em 3, 4 ou 5 dentro de cada carro, aí é um problema deles. O prefeito não tem nada a ver com isso. Quando você presta um concurso e você passa e você aceita vir trabalhar no município, cada um que se vira com o seu transporte, mude para Galha, que aí não precisa vir em 4, 5 do carro, beleza? Sobre a educação, eu particularmente confio muito no professor Antúlio. Eu sei que ele é um cara competente para estar onde ele está, como secretário da educação, e eu acho que nunca que ele ia fazer algo para prejudicar principalmente os alunos do nosso município. Então, assim, essa reunião, eu estou sabendo por cima dessa reunião, não tenho todas as informações, né? Até porque quem tem as informações é o Antúlio, que é o secretário da educação, não sou eu como líder do governo, do prefeito, que tem que saber de tudo que acontece na prefeitura, né? Eu tenho que saber o que acontece aqui na Câmara, na prefeitura, nem tudo. O que ele passou aqui, ele foi chamado para uma reunião com algumas professoras, e que elas colocaram um plano de aulas. Elas colocaram. Até ele falou assim, não, coloca num papel, então, formalmente, como vocês querem que seja, e vamos trabalhar. Porque elas também apresentaram uma forma de trabalhar, vocês estão entendendo? Então ele falou, então, me ponha formalmente num papel, que vamos trabalhar em cima desse projeto, então, para saber se dá para ser igual vocês querem. Sobre a internet, é licitação. Entendeu? Tem, tipo assim, a gente sabe que a internet que tem lá na escola é fraca, que não vai aguentar. Então, o que o professor Antúlio, ele falou? Que ele ia ver com a PM, que a PM também ajuda nessa parte.
se eles pagariam uma parte também dessa internet. E isso foi o que o professor Antúlio falou. Até teve professoras que falou para o seu Antúlio que se a prefeitura não comprasse as coisas com um valor tão sobrefaturado, sobraria dinheiro para estar comprando, para estar pagando a internet. Então, o que acontece? A prefeitura andou comprando álcool gel e algumas coisas com valor acima, mas o mercado está com valor acima. Então, a prefeitura já entrou com uma denúncia no Ministério Público dizendo que esses produtos estão superfaturados. Mas ela é obrigada a comprar porque não pode faltar. Vocês estão entendendo? São produtos que não podem faltar. Então, a própria prefeitura, como outras prefeituras também, já entraram com uma ação que compraram esse produto no valor que estava no dia. Né? Então, surgiu essa conversa lá entre as professoras e ele já deu resposta. Até eu acho que ele vai ter uma reunião com elas essa semana para estar falando sobre isso. Agora, as escolas vão começar a dar aula pela internet agora. Não estavam dando aula pela internet. Algumas escolas particulares estavam dando aula pela internet que não tem nada a ver com a municipal e nem com a estadual. Escolas particulares. Então, as escolas que vão dar aula por internet agora vão ser, porque assim, um pouco, com certeza eles vão mudar completamente a parte de férias desse ano vai ser mudada. Essa férias que tem em junho, no final do ano, vai ser mudado. O processo que tá tendo hoje com esse coronavírus está mudando tudo. E com certeza vai mudar a férias escolar. Então é muito cedo para a gente, né, prever o que vai acontecer lá na frente. Sobre a cesta básica, eu concordo com a senhora. Só que, infelizmente, quem tem o cadastro na assistência social e preenche os requisitos de receber uma cesta básica, o prefeito não tem como saber se ele vai vender a cesta básica depois ou não. Ele tem que entregar. Ele preenche os requisitos, ele está cadastrado no cadastro único, ele está necessitado, ele tem que receber. É a mesma coisa que eu vou falar para vocês. Vocês acham que todo mundo que está pegando esses R$600 está comprando comida? Falem para mim. Muitos que estão pegando esses R$600, que era para estar guardando esse dinheiro para comprar alimento, não estão comprando alimento. Então, assim, não tem como o prefeito prever se ele vai dar cesta básica a uma pessoa e ela vai vender ou não. Isso é indiscutível. Bom, eu posso estar falando com o professor Antúlio qual vai ser a maneira que vai ser feito essas aulas. Sobre aqueles alunos que não têm internet. A Secretaria da Educação vai levar semanalmente nas mãos dessas crianças a tarefa da semana. Entendeu? Aí, com certeza, vai ter a professora responsável por isso. Aí é algo que quem vai ter que responder isso para nós depois vai ser o professor Antúlio. Qual vai ser o planejamento daqui para frente? Então, com certeza, ele vai ter um planejamento. E eu posso até conversar com ele, pedir esse planejamento para ele, e na próxima sessão pedir uma cópia e entregar a todos vocês, vereadores. Do mais, boa noite. Deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor me explica, colocaram um papel, fizeram um papel para como elas trabalhar. Que papel é esse, como que elas vão trabalhar? Que elas se ofereceram? O senhor falou no começo? Não, acho... Como que é esse? Não, acho que a senhora entendeu errado o que eu estava falando. Ele falou que elas vieram com uma proposta de trabalho e ele pediu para elas fazer formalmente essa proposta e apresentar para ele. Pôr no papel. Porque de boca não tem como. Então ele falou assim, então, vocês têm essa proposta de trabalho? Vocês façam formalmente e me apresentam que vamos trabalhar em cima disso. Foi isso que ele respondeu. Isso. Mas assim, online agora, né? Porque não estava, né? E agora... eu digo assim, Nito, eu acho que já deveria ter pensado, que há muitos já tinham pensado isso, teve reuniões em Garça, os outros setores de educação, né? Então, aqui, os professores, e aqui foi tudo por boca, nada por escrito. Agora, o senhor acha certo cada um dar o número do seu celular
Tudo por boca, foi? Não. Posso usar a palavra também? Pode. Aqui. E por que elas também têm que ir na escola, né? Assim, ó, a gente tem acompanhado aí as coisas, né? Primeiramente, boa noite a todos. Muito superficialmente até, né? Todos os acontecimentos. Então, assim, são coisas assim muito que realmente tem que mudar muita coisa e muita coisa disseram, né? Disseram, falaram, vão fazer e assim por diante. E o que a senhora está sugerindo é justamente isso, que as coisas sejam de maneira, vamos dizer, que sigam o regimento e que sigam um protocolo, né? Que é a burocracia que deve existir, de se redigir todas as ações e atividades que devem ou deverão ser realizadas. Nessas reuniões que a gente acaba não participando, às vezes por falha nossa mesmo, e na maioria das vezes é porque nós não somos convidados, né? Vereadores não fazem parte aí do convite dessas reuniões. Mas, assim, acabam discutindo muitas coisas e acabam pensando algumas coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Só eu, ouvindo aí o comentário que a senhora fez e uma colocação do nosso vereador líder do prefeito a respeito da internet. É o que eu já disse na outra sessão. Nada pode, tudo pode hoje, né? Então, assim, a internet é o de menos, né? Quanto que vai ficar hoje para você colocar uma internet de super velocidade nos prédios públicos? Vai aumentar muito o gasto? Vai ser exorbitante a diferença entre o que se paga hoje e o que se vai pagar? E, de repente, se você até entrar em contato com a empresa que é responsável pela nossa internet, né? Será que a empresa, vendo toda essa situação, sabendo que é um órgão público que vai ser utilizado pela educação, ele não vai fazer uma concessão? Pode até não cobrar, ou deixar de cobrar, mas cobrar um valor um pouco inferior, um pouco menor. Isso precisa ser conversado. Então, assim, não existe nem a possibilidade, eu acho que não deveria nem existir a possibilidade de um professor ter que fazer vaquinha, pagar R$10, pagar não sei o quê. O professor está fora disso. Quem tem que assumir todas essas responsabilidades somos nós, poder público. Né? Nós, poder público, e hoje, executivo, prefeito municipal. Certo? Infelizmente, tem que assumir. Então, assim, o que vai ser resolvido, o que vai ser discutido depois, é outra conversa. A licitação, ela pode ser aditivada. De repente, é o momento. Se houver a necessidade ou não. Então, quer dizer, é isso que eu estou falando. Nós estamos numa pandemia, nós estamos em coisas, em situações adversas. Nós estamos em situação que não é previsível os acontecimentos. Então, assim, à medida com que as coisas vão acontecendo, precisa, assim, com muita cautela, com muita calma, ir discutindo isso, né? E trazer também os funcionários para junto, para desenvolver as atividades junto, para desenvolver e resolver os problemas juntos. Nós não temos fórmula. O prefeito, o secretário da educação, seja o secretário da saúde, ou seja qualquer pessoa, não tem uma fórmula pronta hoje para falar, ó, é isso e ponto final. Ó, vamos fazer desse jeito. Vai ser feito assim. Né? Então, assim, todo mundo, muitos vão acertar, muitos vão errar. Né? Vai errar tentando acertar? Beleza. Estamos fazendo. Está fazendo alguma coisa? Está fazendo. Isso é importante. Porém, assim, o que precisa deixar de acontecer é muito disque-disque. Né? Então, às vezes, tem reuniões que acontecem, que às vezes dentro da reunião ninguém fala nada. É fora da reunião, na internet, Facebook, fala um monte.
Então, falem na reunião. Tem liberdade de falar. Os funcionários têm liberdade. Professores têm liberdade de falar. Deveriam falar. Né? Então, assim, como o próprio líder da Câmara colocou aqui, que o desenvolvimento, o que estava desenvolvendo na educação nesse momento, foi uma colocação que alguns professores fizeram. Beleza, parabéns. O professor, o diretor, o secretário acatou, né, juntou forças e fez isso. Beleza. Mas realmente foi isso que aconteceu? Foi isso? É isso que tá acontecendo? Beleza. Então, aí é só ir ajustando. É só aparar as arestas, é só acertar. Né? Então, é isso que precisa. Então, assim, eu acho que nesse momento, toda contribuição é importante. Né? Nós precisamos dar certo. O país precisa dar certo. A cidade precisa dar certo. Mas é que Né? ficou muito, Então, desses tempos todos, ficou tudo parado, você entendeu? Então, eu acho assim, que já o secretário, o diretor e tudo já tinha que ter resolvido, que nem nos outros então, municípios. Tudo está parado, mas hoje depende muito de outras ações. Então, por exemplo, depende de decreto do governador, depende de decreto do presidente, depende até do decreto do prefeito para ser realizado algumas coisas. Então, assim, eu acho que é importante. Quem tem ideias, quem tem sugestão para fazer, tem que fazer. E é aquilo, faça por escrito, como a senhora está falando. Porque não adianta falar só, ou falar no Facebook, ou falar que, eu falei para fazer isso, eu falei para fazer aquilo, eu falei para... Então faz por escrito. Né? Eu acho que tem que fazer por escrito. É como nós aqui, nós precisamos fazer uma solicitação para o prefeito, nós temos que fazer indicação, ou nós temos que fazer requerimento. Se ele vai atender ou não, é outra coisa, mas tem que ser por escrito. Então, assim, eu acho que devemos fazer isso, nós temos que unir forças e trabalhar para que a nossa cidade desenvolva, passe por essa situação, como eu já falei, que é atípica, nós nunca vimos isso. Né? Precisamos passar por isso. E não pode parar, as outras coisas também não pode parar. Tem que continuar. Mas eu acho assim, né, a respeito desse ponto aí específico da internet, eu acho que nós, como poder público, nós temos que arcar com as consequências. Com a parte financeira, responsabilidade total do município. Não importa o valor, eu não sei quanto que é. Responsabilidade total do município. O professor não deve dar 1 centavo para pagar a internet. E eu acho que isso não vai acontecer. Mas o professor não deve dar 1 centavo. Se tiver algum professor que vai doou alguma coisa, que doe por escrito também. Ou se alguém pedir, temos que fazer vaquinha, aí pode falar, pode chegar em mim, que aí ele vai ter, aí nós vamos mudar a conversa. O professor não deve. Não sei se tem algum professor nos ouvindo aí, se está ou se não está. Então não deve pagar. Responsabilidade da internet, de suporte técnico, de internet de alta velocidade, responsabilidade do município. Aí os outros, celular, essas coisas que é individual, aí é outro papo. Então nós, como poder público, nós temos que oferecer as condições de trabalho. Esse é o ponto. Agora, a questão de celular é outra coisa. Poderia se pensar em outras coisas. Eu não sei quantos professores nós temos exatamente, né, mas com esse caso aí de pandemia, de isso, daquilo, os professores que se achassem, com a sua, podemos dizer, privacidade invadida, e falassem, não, eu não gostaria de usar o meu celular, eu acho que até seria de bom grado, ou de bom acordo, a própria prefeitura adquirir os chips, né, de celular e até de repente fazer isso, né, poderia ser, não sei qual que seria o custo disso, mas poderia se pensar. Então, existem várias alternativas, né, mas existe muito se, aí, aquilo, pode, não pode, né, então, questão da internet, eu acho que é isso, em questão de oferecer o serviço, poder público, isso
é fato. A questão das cestas básicas, que eu ouvi aí, né? Realmente eu acho que assim, ó, eu acho que é o que tem, né? Quem tem cadastro, quem não tem. Mas eu acho que o que eu tenho colocado bastante, vereador Pretinho, é justamente isso, o que pode, o que não pode e pode, né? É o momento hoje, né? Das nossas assistentes sociais, ou do setor de assistência social, do CRAS, desse todo o pessoal aí que está envolvido diretamente nessa área, é um momento de muito cuidado, né? Então, assim, de realmente buscar analisar casos e caso a caso, sabe? Porque tem gente hoje que às vezes até pode não aparentar que necessita de uma cesta básica, mas às vezes necessita. Então, assim, o trabalho nosso aí, o trabalho das assistentes sociais aí, tem que ser muito afinado e alinhado, e até mesmo o trabalho delas de assistência como psicólogas, porque é um momento difícil, né? A gente não imagina, eu acho que a gente não faz nem ideia do que muitas pessoas estão passando, né? De tão grave que é. E muitas pessoas às vezes até nem acham que a coisa é tão grave assim. Então, assim, não é só questão de ter o cadastro ou não ter o CPF ou não ter. A pessoa procurou na assistência social, ela deve ser atendida. Não estou falando que ela tem que receber a cesta, mas ela tem que ser atendida com muita humanidade. Tem que ser analisado o caso da pessoa, muito caso a caso. Porque, graças a Deus, eu nunca precisei, mas eu acho que, assim, não vou dizer humilhante, né? Eu acho que a palavra não é essa. Mas é muito desconfortável, de repente, um pai de família, uma mãe de família, que às vezes tem a necessidade, né, que nunca precisou da assistência social ou de algum benefício do município, e às vezes chegar lá e falar, não, você não faz parte do cadastro e não atender. Então, assim, eu solicito isso eu coloco, né, para as nossas assistentes e para as pessoas que estão diretamente envolvidas com esse serviço, né? Tomem muito cuidado, tenham muito carinho nesse momento para atender as pessoas que estão lá, que estão procurando esses departamentos, esses órgãos. Porque eu acho que, assim, é aquilo que eu estou falando, é muito complicado. A situação é muito pior do que a gente imagina. Então, né, e pode até ficar pior. Mas, e solicito também, né, do outro lado, né, nós como cidadão, nós como pessoas, como a senhora comentou, que teve casos aí que foram levar a cesta básica, tinha 3, 4 cestas, mas isso é uma questão de consciência. Isso é uma questão de consciência da pessoa que está recebendo, né? Ela tem que olhar para o lado e ver o irmão dela que ela está precisando de mais do que ela, né? Então, quer dizer, eu vou ver o meu lado e os outros que se explodam. Não, eu não preciso, eu já recebi 2, 3 cestas. É por isso, por essas e outras, desculpa estar estendendo, meu presidente, mas é por essas e outras que eu acho, assim, que deveria ter, além da assistência social, um órgão regulador para fazer isso, para fazer a doação das cestas. Porque às vezes a Igreja Católica faz uma coleta de alimento, a prefeitura fez, a igreja, né, não vou denominar, mas a igreja evangélica A, B ou C faz,
Eu vou levar para fulano, vou levar para ciclano, vou levar para fulano. Sem ao menos ir lá na assistência e ver se ela já recebeu. E é por isso que acontece a duplicidade, triplicidade de cestas. Porque às vezes a pessoa, eu tenho conhecimento da pessoa, ela realmente está precisando, tenho mais afinidade, aí eu mobilizo as pessoas, vou lá e levo uma cesta. Aí ela está cadastrada, aí a assistência vai lá e leva também. Então, na maioria das vezes, é isso que acontece. São pessoas próximas que sentem a sensibilidade de fazer isso, e aí uma pessoa leva, outra, eu fui lá na casa de fulano, e acontece isso. E isso não é de agora. Isso não é de agora, mas isso é uma questão de consciência, isso é uma questão pessoal. A pessoa que tem que estar recebendo uma doação, ela tem que falar, opa, peraí, eu não preciso. Hoje eu não preciso. Se eu precisar, eu vou te procurar. Se eu precisar, eu vou lá na assistência. Hoje eu não preciso, porque eu tenho aqui, ó, recebi da igreja tal, está aqui. Então é uma questão de consciência de cada pessoa. Porque é aquele detalhe, às vezes nós precisamos muito menos do que a gente imagina. Na maioria das vezes, nós precisamos muito menos do que nós imaginamos. Ou do que nós precisamos, ou do que nós almejamos até. Então, eu só coloco isso. Que nós temos que fazer a nossa parte? Temos. Mas eu acho que a cada situação, a cada momento, a cada situação, nós temos que ter um discernimento diferente, nós temos que ter uma visão diferente da situação. Lógico que não vai ser unânime, não deve até, mas precisa convergir para o mesmo lugar, que é o quê? Ajudar quem necessita, passar por essa fase. Às vezes tem gente que não está precisando nem de alimento, está precisando de outras coisas. Mas está aí minha colocação em relação a esse. Obrigado e desculpa por ter estendido aí a palavra. Senhor presidente, posso dar uma palavrinha? Pode. Ô Nito, eu acho que é assim, ó, nós estamos fazendo uma grande discussão em cima de uma reunião que foi pedida pelos professores, que não tinha ninguém de nós presente. Então a gente está ficando no disse como não disse, né? Eu tenho certeza que o professor Antúlio não ia pedir colaboração dos professores para pagar a internet. E eu não acho que partiu do professor Antúlio esse tipo de proposta, tenho quase certeza. Eu acho que ele não seria ignorante o bastante de fazer um projeto sabendo que ele não ia ter uma internet competente para ele tocar esse projeto para frente, sem que ele tenha um respaldo já do prefeito para estar aumentando essa carga de internet. Então, assim, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão em cima de algo que falaram, que nós não sabemos até onde foi falado, o que foi discutido no momento. Então, eu faço uma proposta, que quando fizer esse tipo de reunião, faça uma ata. Uma reunião, você pode fazer uma ata. Né? Faz uma ata. Quem propor a reunião, faz uma ata, põe por escrito, porque a gente traz a ata até aqui, aí nós vamos saber o que foi falado na reunião. Porque aí as pessoas assinaram a ata. Quando você assina uma ata, você está assinando em cima do que você falou. Né? Porque senão vai ficar assim, eu debatendo com vocês o que eu acho, né, que o prefeito está fazendo, e vocês debatendo o que vocês acham que as professoras falaram. Né, sabendo que quem propôs essa reunião foi as professoras. E elas chamaram ele para uma reunião. Né. Sobre assistência social, cara, do que eu conheço ali, a Sara, a Elaine, cara, eu acho que nós temos uma grande equipe na assistência social. Na minha opinião, são pessoas competentes, e eu acho que elas têm aí, como eu vou dizer para vocês, a visão de quem merece, quem não merece, né, dos que preenchem o cadastro. Né, eu acho que, pelo que eu conheço deles, a Sara muitas vezes ela faz coleta
fora da assistência social, ela pede para as pessoas e monta a cesta e doa. Né? Então, assim, eu confio muito no pessoal da assistência social e eu acho que todos que vão até a assistência social são bem recebidos. Né? Então, assim, eu não estou falando, não, eu só estou dizendo que eu acho que todos que vão até a assistência social são bem recebidos. Do que eu conheço eles, são bem recebidos. E eu acho que nós temos uma grande equipe hoje na assistência social. Né? Então, vamos pedir aí para que essas próximas reuniões que forem marcadas, que convide um dos vereadores para participar. Se foi as professoras que marcaram essa reunião, porque elas não podiam ter convidado um dos vereadores para participar. Não só um, porque às vezes vai um só também se compromete, né? Vai 2, 3. Eu tenho certeza que eu, quanto o Doquinha, o Dadinho, o Nito, o Gutierrez, o Kiko, a Dona Maria, a Andréia, o seu Zacarias, eu me disponho. E vocês também eu tenho certeza que dispõem. Quando tiver esse tipo de reunião, chama a gente pode participar. Né? Que aí não fica esse me diz que às vezes a gente, algumas palavras que às vezes a gente anota, a gente fala e as pessoas interpretam errado, então acaba criando esse conflito, beleza? Do mais, uma boa noite a todos. O senhor, achei muito justo o senhor falar a ata e também temos o Conselho da Educação. Né? Então, seria também passar pelo Conselho, ver o que foi falado. Os conselhos é para discutir isso também. Não, eu estou falando assim, que temos também o Conselho da Educação, onde seria também discutido isso. Que, se eu não me falha a memória, o Conselho da Educação é o Tony, que é o presidente do Conselho da Educação? Não sei informar. Então, aí ter uma ata, tudo certinho, e passar por eles também. Pois bem, vamos continuarmos. Terminadas as explicações pessoais e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária e logo em seguida daremos início aos trabalhos da 9ª sessão extraordinária do dia 27 de abril de 2020. Convido a senhora primeira secretária a proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Andréa Cristina Pepinelli, presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontram-se presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, dou por aberto os trabalhos da 9ª sessão extraordinária e, como não existe expediente, considero válida a presença dos vereadores que responderam à primeira chamada. Passaremos para a ordem do dia. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 03 de 2020, que dispõe sobre alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018 a 2021 LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal de Galha. Em discussão, o projeto de lei número 013 de 2020. Encerradas as discussões e votação, o projeto de lei número 13 de 2020. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei número 013 de 2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018-2021 LDO para 2020, a abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal de Galha. Providencia essa secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção.
E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores.